Graça e paz. Amém. Vamos começar o nosso culto. Mais uma vez, aqui louvando o nosso Deus. Se você pode ficar em pé, vamos ficar em pé. Para louvar o Senhor. Podem sentar, obrigado. Vamos chamar aqui Eliane e Zacarias. No passado, na tradição judaica, as crianças eram apresentadas a Deus, na verdade eram entregues a Deus, o primogênito, né? E Deus, pela graça dele, devolvia, né, aos pais. Chega. Tá. E na nossa época, né, na igreja cristã, tem havido esse costume dos pais apresentarem seus filhos diante de Deus. Eu sou
eu confesso que eu tenho certo receio com isso, eu tenho de admitir aqui, porque normalmente eu não posso dizer para Zacarias, você vai andar nos caminhos do Senhor, tá certo? Tá certo? Faz assim para dizer que tá ok. Ele está quase arrancando o dedo, então não vai dizer isso para mim. Mas eu posso falar para a Eliane, que é a mãe. Então, quando uma pessoa diz assim, eu quero apresentar meu filho diante de Deus, eu quero crer que se falta do pai também aqui, né? E eu teria mais coisa para falar para o pai do que para a mãe, que existe no íntimo o compromisso diante do Senhor de que eu estou querendo criar essa criança no caminho do Senhor e vou levá-la a Cristo. Minha vida, no meu relacionamento com meu filho, é dar meios para que ele conheça Cristo como Salvador. É essa a ideia que a gente tem. Entendeu? Então a gente assume o compromisso diante de Deus. É melhor não assumir do que assumir e não cumprir. Você está entendendo? Então, nós temos uma grande responsabilidade como igreja de criar nossos filhos nos caminhos do Senhor. E aqueles que já vieram aqui, ou que foram em outras igrejas quaisquer, e fizeram esse pacto diante do Senhor, né? Se comprometer diante de Deus, saiba o seguinte, que não é diante simplesmente de uma igreja que está fazendo, mas diante do Senhor. E Jesus foi bem claro, se você vai fazer um pacto com o Senhor, vai fazer uma promessa ao Senhor, vai fazer um voto, melhor não fazer se você não tem coragem de cumprir. Tá? Então é melhor você faz, cumpra, porque o Senhor vai cobrar. Né? Então nós temos uma responsabilidade com nossos filhos. Jesus já chamou a atenção dos próprios discípulos em relação a esse cuidado que as pessoas deveriam ter em relação à chegada, à aproximação das crianças a Cristo. Não impeça, permita que ele vá para Cristo. Abra caminho para ele. Não ponha dificuldade, porque dos tais é o reino de Deus, disse Jesus. Ele quer pessoas que se comportem como crianças, que às vezes são desvalorizadas, são desprezadas, são humildes, e é esse modelo que Jesus aprova. Então, diante de Deus e diante dos irmãos, a Eliane está aqui porque ela já tem manifestado o desejo de ver seus filhos andando nos caminhos do Senhor. A gente não tem garantias de que as crianças, quando crescerem, vão se encaminhar, né? Mas os pais serão responsabilizados. Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Porque as crianças, elas sozinhas, elas vão se encaminhar para o mal. Precisa da orientação dos pais, a disciplina, correção dos pais. Então, quando Deus estabelece a família, Ele estabelece esse padrão para corrigir, ensinar, sempre ensinar. Olha, o caminho do Senhor é esse é o caminho certo para andar. E o provérbio já diz, né? O sábio Salomão, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele envelhecer, ele ainda vai lembrar disso. Né? Eu sei que muitos se desviam do caminho do Senhor, crescem, se rebelam, tem muita gente assim. E muitos, às vezes, é por responsabilidade do pai mesmo, ou dos pais, que não andaram nos caminhos do Senhor e não ensinaram a criança. Mas vamos pedir graça a Deus, misericórdia a Deus, né? Zacarias está aqui se comportando muito bem, né, Zacarias? Que Deus abençoe. Vamos orar com eles, vamos ficar de pé agora para orar juntamente com eles. Eu vou pedir, por gentileza, pastor Wilson, que vem aqui comigo, por gentileza, né? E vamos orar em favor de Zacarias e de Eliane, que é sua mãe, que aqui a honra de tê-lo aqui conosco, pastor Wilson. Talvez alguns não conheçam, né? Mas ele é pai de Ibson. Ibson filho, né? Que vai casar com Karina, que é
sobrinha de Jeane aqui para ficar mais fácil. Tem um botãozinho aí para. Não é possível que você não consiga ver esse botão na frente. Lá em cima, gente. Tem um botão cinza aí? Ok, vamos esquecer os botões e vamos orar. Pastor Wilson, por favor, vamos pedir graça ao Senhor. Eliane e Zacarias. Graças e paz, irmãos. Amém. Queria pedir que você levantasse as mãos para cá, abençoando essa família. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse dia que o Senhor fez para nós, por esse dia que o Senhor fez para Eliane, para o Zacarias, para esta família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, apresentando a vida do Zacarias em Tuas mãos, Senhor. Pai, te pedimos que o Senhor esteja protegendo esta criança, Senhor, e que seus pais, Senhor, possa estar ensinando no caminho a ele, Senhor, levando ele a Ti cada dia mais, que ele possa ver em seus pais o exemplo de fiéis, para a glória do Teu santo nome, Pai. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a vida da Eliane, seu esposo, diante do Senhor, Pai. E apresentamos a vida mais uma vez de Zacarias diante do Senhor. Toma ele nas Tuas potentes mãos, Senhor, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Amém, Jesus. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Ok, muito obrigado, pastor. Obrigado. Deus abençoe. A gente vai acompanhando também. Vamos juntos nesse empreendimento glorioso aí de ensinar as crianças. E nós vamos cantar uma música que fala da bênção do Senhor, né? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe
canção, ela que fala de algo novo, que Deus está criando algo novo, que a gente não pode sondar, porque logo daqui uns minutos, né, nós vamos escutar fogos e as pessoas vão dizer feliz ano novo, e a gente vinha no carro falando sobre isso. Não tem feliz ano novo, vai mudar e tudo vai mudar, o calendário vai continuar, as dificuldades vão continuar e tudo, né, a gente vai amanhecer o dia e as coisas a vida continua, porque para Deus não há tempo, não há 2022, nem 23, nem 24, porque Deus é eterno, então realmente não há tempo para Deus. O que há novo é um novo nascimento, uma nova vida em Cristo, somos novas criaturas que esperamos novos céus e nova terra. E é algo que a gente não pode sondar, nem imaginar como será. A gente só pode ter a esperança. E enquanto vamos vivendo aqui com lutas e dificuldades, nós temos que adorar ao Senhor. E é disso que fala essa canção, né? Independente das dificuldades que a gente passa, minha expectativa e a minha esperança e a minha vontade é de adorar ao Senhor, independente daquilo que vem acontecer conosco, né, na nossa vida. Amém. Quando esse furacão passa, o que será que vai sobrar de mim? Será que volto a sorrir? Se volto a cantar, o que será que vai ficar? Quando esse furacão passa, como será que vou reconstruir? O que a guerra me tomou, o que o vento levou, como será que vai ficar? Se tudo se abalou e eu fiquei, tem um porquê.
ingrata. A gente sabe o que o Senhor tem feito em nossas vidas e a gente só tem que agradecer. Dias bons, dias maus, Deus tem propósito para todas as coisas. E a gente tem que crer nisso e a gente tem que agradecer por isso. Nossos irmãos, a maioria, eu acho que já conhece, se quiserem para cantar junto. Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar. Acho que já foi. Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor? Vamos à capela. Eu vou. Ela vai pegar aqui, ela vai consertar esse negócio. Vamos lá. Não conheço a música, mas vou. Mas vamos à capela. Não, ela conserta. Porque eu tô falando bom. Larissa não tá conseguindo. Vocês começam e eu vou tentar acompanhar. Vamos lá. Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Eu queria só os homens. É uma música tão pequena, não sei se você consegue cantar. Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. As mulheres em gratidão. Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto
Digo, por favor. Nós vamos nesse momento cumprir aqui o mandamento do Senhor, quando ele estava naquela noite fatídica da traição. Ele realizou ali a Páscoa com seus discípulos, a tradição dos judeus foi cumprida, e naquela noite Jesus estabeleceu um rito, um memorial que os discípulos deveriam seguir. O apóstolo Paulo, sua carta aos Coríntios, né, lembra bem, passa esse ensino no capítulo 11, e lá a partir do versículo 23, ele dá a instrução para aquela igreja, dizendo que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Aí o apóstolo complementa o ensino, dizendo: olha, todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Mas também ele faz uma advertência, no versículo 27, quando diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Finalmente ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Uma instrução importante, e ele traz para aquela igreja, falando da ceia do Senhor, que de uma forma equivocada aqueles irmãos lá na igreja de Corinto estavam fazendo. E eles estavam cometendo alguns equívocos ali em relação à ceia, e mais particularmente uma certa divisão que havia entre os irmãos. E alguns comiam demais, outros comiam de menos, uns se embebedavam, era uma confusão lá. E o apóstolo Paulo disse: olha, examine-se, você tem que discernir o corpo, você não pode pensar que é maior, que é melhor do que os outros, você não pode quebrar a comunhão com os irmãos. Nós estamos aqui com uma irmandade, não pode haver um rompimento disso. A igreja tem de saber que ela é o corpo de Cristo, o cabeça, falar que deve ser glorificado é Cristo. E a igreja precisa ter essa noção exata e se comportar como tal, como igreja, não havendo essa discriminação ou essa segregação ou também os excessos que havia, né? Que bebiam demais ou comiam demais e outros nem comiam, passavam fome e outros eram abastados demais. Isso não é admissível no corpo de Cristo. Então, isso é coisa para fora da igreja, né? Não é coisa dentro da igreja. Então, ele traz essa instrução. E, naturalmente, que é um ritual simples, uma cerimônia simples, mas que só tem valor para aqueles que são chamados por Cristo, né? Que foram salvos por Ele, que creem nele como Salvador. Só faz sentido para essas pessoas que são salvas. Então, todos são convidados, aqueles que realmente reconheceram Cristo como Salvador, que naturalmente estão em comunhão com o corpo de Cristo, com o povo de Deus. Esses são absolutamente convidados, não há nenhum motivo para não participar. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz: examine-se a si mesmo e depois coma do pão, beba do cálice. Peça perdão naquilo que você tem feito errado em relação ao corpo de Cristo, e assim está plenamente apto a participar.
e é algo que deve seguir, acompanhar a igreja até a vinda dele, que é essa ceia, para lembrar. Ele é um memorial, em memória de mim, é um memorial para lembrar do sacrifício que foi realizado, um preço alto que foi pago para nos salvar. O Deus se fez carne, habitou entre nós, padeceu os sofrimentos que nós padecemos e chegou ao extremo de sofrer a morte. Um Deus santo, né, puro e que pagou o preço em favor dos pecadores. O inocente morreu no lugar dos culpados, que somos nós. Então isso é uma coisa incalculável, é algo de um valor que a gente não tem como estimar. E aí Jesus diz, lembra disso, lembra que Deus manifestou muita graça, foi muito misericordioso com vocês. Olha o sacrifício, o Cordeiro de Deus aqui, né, foi morto. Então é um memorial para lembrar. O pão, que simboliza o corpo de Cristo, que sofreu, padeceu ali, foi cuspido, foi humilhado, foi espancado, né? E o cálice, suco da uva, que simboliza o sangue derramado, que é o ápice ali da morte, realmente, né? A morte do Cordeiro de Deus, né? O sangue, e tudo isso simboliza realmente o preço que foi pago, né? O inocente morrendo no lugar do pecador, do culpado que somos nós. Então, o memorial que a gente tem de preservar e honrar, né? Que é o mandamento do próprio Senhor. Então, nós vamos dar graças, aí, irmão Igor vai seguir distribuindo com os irmãos. Nós agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de aqui estarmos e poder participar deste memorial. Agradecemos pelo pão que será distribuído entre os irmãos, que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, que sofreu em nosso lugar. Em nome dele nós oramos. Amém. Você tira o seu pedaço e espera um pouquinho para Este é o meu corpo, partido por ti, da salvação e da paz. Toma e come, e quando fizeres, fazem o amor por mim. Este é o meu corpo, partido por ti, da salvação e da paz. Toma e come, e quando fizeres, fazem o amor por mim. Falta alguém? Vamos lembrando as palavras do Senhor Jesus, depois tocou o pão, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Comamos o pão.
no cálice também, que Jesus abençoe. Então nós damos graças a Deus por mais este privilégio de podermos participar desta cerimônia. Agradecemos pelo cálice que simboliza o sangue do Senhor Jesus, esta nova aliança que é no sangue dele. Que o Senhor nos guie, nos faça discernir a vontade, discernir o corpo de Cristo para vivermos em harmonia, lembrando sempre de que tua graça, que realmente é tudo para nós. Em nome de Jesus. Este é meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, fazem amor por mim. Este é meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, fazem amor por mim. Falta alguém? Jesus disse: esse cálice é a aliança do meu sangue, a nova aliança do meu sangue. Então não mais sangue de bodes, carneiros, mas o sangue do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus. Simboliza o sangue dele que foi derramado, a morte dele em nosso favor. Em memória dele, este cálice. A gente vai ter de recolher aí já, descartar, né? Deixa aí no chão um pouquinho. Descarta isso tudo, certo? Quem puder, puder abrir lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, 19, por ali, só para ter uma noção desses minutos que a gente tem ainda aqui. Tem pouco tempo, viu? Para começar um novo ano. Não quero tomar tempo demais, mas julgo importante que a gente faça uma breve
breve reflexão aqui. Tem um mapa aí, Larissa? Para ver se você já colocou um mapa aqui que vai ajudar rapidamente aqui. Veja o 19. O 18 é mais a gente contextualizar, né? Eu acho que a maioria aqui já ouviu falar, só para a gente ter uma ideia aqui, do profeta Elias. Levanta a mão assim para acordar. Isso. Ok, a história já é bem conhecida, mas eu vou fazer uma panoramicamente aqui, o que é bem ressaltado na história de Elias. Ele teve várias coisas, mas o que é ressaltado aqui, eu queria ressaltar hoje, é que existe aqui um... Dá para ver isso aqui? Isso, fica ali, por favor. Essa é a terra de Israel. Coloca o mapa todo aqui só para a gente ver. Terra de Israel, certo? Para todo mundo ter a noção. E aqui... Dá para ver? Já está amanhecendo. Quem pensou que ainda era meia-noite, já está vendo que... Né? Mapa de Israel. Nós temos o conhecido Mar da Galileia aqui em cima, Rio Jordão que atravessa toda essa região aqui, ó, e vem até o Mar Salgado ou Mar Morto, né? E essa região aqui, ó, chamada Mar Grande ou Mar Mediterrâneo, essa região aqui. E esses acontecimentos do capítulo 18, 19 começaram por aqui, por essa região aqui, onde chamada aqui Monte Carmelo. Por aqui, ó. Né? Aqui houve aquela disputa de Elias, profeta Elias, com os profetas de Baal. Deus que foi adotado também naquela terra, em Israel. Nessa época, quem era o rei? Era o chamado rei Acabe. Né? Lembra o nome do rei Acabe? O nome Acabe, ele acabou com a vida espiritual de Israel, né? Ele casou-se com uma mulher chamada, todo mundo conhece, né? Jezabel. E o galo não para, né? Esse galo está animado mesmo. Está animado, né? E ele casou com essa mulher. O galo está respondendo. Respondeu, tá vendo? Você não responde, ele responde. Né? Tá vendo? E essa mulher, ela... Larissa, tem que subir o mapa aqui agora. Aí, galera. Tá aqui. Essa mulher era dessa região aqui dos Sidônios. Certo? Sidônios. Quem estava aqui acompanhando as últimas semanas viu que Jesus andou por essas terras também. Lembra? As terras de Tiro e Sidom. E ele andou por essa região aqui. E foi aqui nessa região de Tiro, mais particularmente, que ele curou aquela filha de uma mulher. A filha estava endemoniada e tudo, né? E Jesus curou aqui. Então, essa mulher era daqui, a Jezabel, essa região aqui. E aí o povo dela era adorador desse Deus Baal, que causou muitos danos a Israel, né? O povo se contaminou com essa adoração a ídolo, e Deus diz: agora você vai lá, você vai fazer o grande teste, vai mostrar para o povo que estava completamente desviado, a vida espiritual do povo estava arrasada, e você vai mostrar quem é você aí, mostrar quem é Deus. Aí lá faz aquela disputa e realmente se mostrou comprovado que Baal não era nada e que Deus é que era o Senhor verdadeiro, o único Deus. Foi demonstrado isso
diante dos profetas de Baal e também do rei Acabe. Jezabel ficou sabendo depois, né? E do povo que estava lá testemunhando esse acontecimento, foi marcante lá. E depois que se provou que Deus é que era realmente o Deus verdadeiro, aí os profetas de Baal foram assassinados lá, mataram eles, foi uma destruição de lá. Aí o que é que acontece? Elias recebe uma ameaça no dia seguinte, diz: olha, agora você vai morrer. A ameaça veio da mulher, Jezabel, a Sidônia, né? Lá daquela terra ela era. E ela ameaçou: vou matar você daqui em 24 horas, você vai estar morto. Do mesmo jeito que você mandou matar os profetas de Baal, você vai estar morto. Então ele sai disparado, Larissa. Certo? Aí sai daqui dessa região do Carmelo aqui, desce território todinho de Israel aqui, vem em direção aqui a Berseba, vem por aqui, vem por aqui. E aí daqui ainda desce o deserto, não tem no mapa. Tem outro mapa lá do Egito ali, aquela coisa toda. Tava aí, tem um mapinha desses aí. Esse aqui. Esse aqui. Não, já tinha ele na tela. Pode deixar. Então ele desce, ainda volta, ele vem como se estivesse aqui, ó. Lembra da saída do Egito, do povo do Egito? Ou sai do Egito, anda por essa, mais ou menos por essa rota aqui, desce até uma região aqui e vem no Monte Sinai. E no Monte Sinai foi quando o povo recebeu a lei, né, os mandamentos, as tábuas de Moisés ali, a região chamada Horebe aqui, né? E olha só onde é que o nosso profeta estava, lá por aqui, ó, lá pelo norte aqui de Israel, e desceu, veio para o Berseba e ainda veio por isso aqui, ó, ele chegou até aqui, certo? Isso aí durou mais ou menos uns 40 dias, para ele chegar até essa região, e ficou escondido ali. Esse é o profeta Elias, ficou com medo e veio. Então o nosso texto, no capítulo 19, vai trazer o seguinte, né? Vou resumir aqui rapidamente no versículo 9. O versículo 9 diz que ele entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? Isso aí, 1 Reis, capítulo 19 e versículo 9. A ideia que nós temos... tá aí, né? Que fazes aqui, Elias? Essa é a pergunta que Deus fez a Elias lá na caverna, e é a pergunta que acredito que Deus continua fazendo para nós. O que é que nós estamos fazendo aqui? A situação do povo era de divisão, de afastamento de Deus, estavam vivendo uma verdadeira apostasia, e a pregação de Elias era a seguinte, no capítulo 18, né, dizia: Elias chega para o povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Essa é a ideia, porque o povo estava dividido, né? Adorava um, adorava outro e tudo. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. Interessante, o povo não respondeu nada, o povo se manteve calado, e continuava naquela situação de apostasia, de uma decadência espiritual, esqueceram do Senhor, da lei do Senhor, e ficava adorando outros deuses. Havia toda uma política também, nessa questão da política, porque Acabe casou com uma estrangeira, então era muito difícil para o povo realmente reagir, né, à verdade. Dizer assim, a verdade é essa, a gente tem que adorar somente ao Senhor. Só que tinha o rei, tinha a mulher do rei, tinha toda a política que estava envolvida ali. Isso não é muito diferente hoje em dia. As pessoas apoiam, às vezes, o erro por questões políticas, mesmo sabendo que é errado,
mas as pessoas não querem se indispor, né? Com algumas pessoas, aí acaba adotando o erro para si e para os seus, né? E isso aconteceu também, esse tipo de comportamento foi também advertido por Tiago, né? Quando ele diz assim, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, Tiago 1,8, vamos dizer assim, o espelho no Novo Testamento desse texto aí, de cochear entre dois pensamentos, dito lá por o profeta Elias. E o fato é que, mesmo Elias sendo profeta do Senhor, não quer dizer que ele fosse perfeito como nenhum homem é. Ele também falhou, ele também tinha as fraquezas, né? Teve as quedas dele, e é um homem igual a nós, Tiago já diz, né? E mesmo sendo um homem igual a nós, ele fez grandes coisas, né? Com a oração dele, passou tempo sem chover, com a oração dele a chuva voltou, etc. Mas era um homem simples e pecador do mesmo jeito, mas mesmo assim Deus atendeu a oração dele. O fato é que ele estava muito mal com tudo que tinha acontecido e estava com medo, se escondendo. Ele estava, alguns motivos, né? Ele vinha cansado, andou muito tempo, né? Uns 40 dias aí andando até chegar nessa caverna para se esconder. Ele estava meio exausto do ponto de vista mental, porque apesar de todo aquele aparato de coisas lá e do grande sinal que ele viu da parte de Deus, o interessante é que a gente não vê o povo clamando e querendo o Senhor a todo custo. A gente não vê Acabe também se desligando da adoração pagã, né? Não vê Jezabel também se convertendo. É uma coisa incrível, mesmo tendo sinais concretos, visíveis diante das pessoas, isso não garante, não assegura que 100% vai crer, né? Alguém outro dia conversando disse, mas ninguém voltou da morte. Já teve gente que voltou da morte, mas ninguém voltou da morte para dizer como era. Aí a resposta está na Bíblia, né? E se voltasse e dissesse, você iria crer? Porque até aquele homem rico, né, também queria fazer isso, né? Não, que ressuscita aí pelo menos Lázaro, para ver se ele vai contar aos meus irmãos lá, para eles não virem para cá. Ele disse, não, se for uma pessoa que morreu e ressuscitar e for contar, eles não vão acreditar também não. Se não acreditarem na palavra de Deus, na lei dos profetas, né, como foi dito lá, eles não vão acreditar numa pessoa que tenha ressuscitado não. Então, as pessoas não creram, né? Muitas pessoas não creram. E aí, nosso amigo Elias certamente ficou um pouco decepcionado, ficou um pouco frustrado com tudo isso, né? E apesar de ter visto uma demonstração muito clara, apesar da demonstração clara do poder de Deus ali na frente deles. Então ele estava também com medo daquela mulher, né? O texto lá do versículo 2 e versículo 3 diz que ele temeu com a ameaça de Jezabel, e por incrível que pareça, ele fez uma coisa boa, né? Ele orou. Eu acho que orar é uma coisa bem interessante, e ele fez isso muito bem. O texto diz que ele cansou, orou, e orar é uma coisa boa. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. Jesus mesmo disse que pedi e dar-se-vos-á, estimulou a oração, mas pode ser que a oração também seja imprudente. Na oração dele, ele diz aqui no versículo 4, né? Pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então, está aí a oração de Elias. Se alguém quiser ter um exemplo de oração, que não seja esse, né? E essa aí, de fato,
foi uma situação bem, bem difícil. Agora, teve outros também que pediram a morte. Um deles foi Jonas, né, que estava chateado da vida lá, pediu para morrer. Outro até que também pediu para morrer foi Moisés, né? E esses três registros aí, pelo menos, de gente que pedia a Deus para morrer. Não parece ser uma coisa que Deus aprecia, porque nenhuma dessas orações Deus atendeu. Eram homens importantes para Deus, Moisés, Jonas e Elias, né? São pessoas importantes, mesmo assim, tiveram suas orações rejeitadas por ele. Até porque, quando se fala de suicídio, né, de pedir para morrer, isso significa, a primeira coisa que significa é egoísmo, né? A pessoa quer resolver o seu próprio problema, independente do que vão passar as outras pessoas, né? O sofrimento dos outros, os problemas que vai deixar para os outros, o que interessa é resolver o meu problema. Eu tenho que me livrar rapidamente daquilo que está me incomodando, e aí o Senhor me tira daqui, né? Me mata, né? E tudo mais. E a explicação que ele dá é dizendo: eu não sou melhor do que os meus pais. Então, talvez ele achasse que ele iria ser uma referência, ia ser uma pessoa que ia ser colocada num pedestal ali e ser venerada porque fez um grande feito. Eu não sou melhor do que eles, eu não fiz nada demais, tá aí, o resultado não foi tão grande, as pessoas não se converteram, estão me ameaçando, estão me perseguindo, né? Eu não sou melhor do que eles. E quem foi que disse de onde ele tirou que Deus queria que ele fosse melhor do que os seus ancestrais, né? Às vezes nós temos uma ideia equivocada realmente daquilo que Deus quer para nós, e a gente às vezes fica se comparando com os outros, quando na verdade Deus tem um plano, um propósito para cada pessoa, e que varia às vezes de uma forma muito extrema, né? Para uns Deus estabeleceu de um jeito, para outros de outra forma, ministérios independentes, completamente diferentes, com resultados diferentes, com povos diferentes, e assim, com aparente resultado, que eu digo, né, sucesso ou não. Às vezes a pessoa passa anos e anos achando que não tem sucesso numa coisa, e às vezes é só a aparência dele, ele que imagina isso, ou ele acha que está tendo sucesso e na verdade nem é esse sucesso todo. Então é muito difícil fazer comparações. Deus não coloca isso na Escritura. Ele diz, olha, Paulo mesmo diz, olha, um planta, o outro colhe. São coisas diferentes. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, no lugar e no tempo, de acordo com o propósito dele. Então você não tem de ficar fazendo isso. A igreja de Corinto foi um exemplo em que se deu todo esse tipo de comparação. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de sei de quê. Aí o apóstolo Paulo vai corrigir isso. Vocês estão completamente enganados. Deus não está fazendo esse tipo de comparação, né? Cada um tem sua parte na missão que Deus, e se alguém merece algum tipo de honra, se alguém é digno de algum tipo de glória, é Deus, que faz crescer a horta dele, né? A produção dele, a plantação dele, né? E tirar a vida, isso é coisa que ele tem que deixar nas mãos do Senhor. Então esse tipo de oração realmente é perigosa, porque está fugindo do plano de Deus, que Ele criou a gente para ter vida, para viver, e não para a gente ficar pedindo a morte. Tem que ter cuidado com isso. Lá em Eclesiastes, o sábio Salomão já diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Então, tomar cuidado com o tipo de oração que a gente faz a Deus. A gente está pedindo coisa que está errada, né? E Tiago já alerta também no Novo Testamento. Muitas vezes vocês pedem, mas estão pedindo mal, né? E aí a gente corre o risco de pedir mal as coisas, né? O versículo 10 desse nosso texto do capítulo 19 tem uma outra coisa que mostra aí o que está acontecendo no íntimo de Elias, né? Ele diz: olha, eu tenho sido zeloso. Ele começa a colocar a desculpa dele, né? Mostrando como ele está se sentindo. Olha, eu tenho sido zeloso. Ele está fazendo uma avaliação dele mesmo, pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança.
derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Então ele realmente vai demonstrando o que ele acha que é a verdade, que não deixa de ter um grau de verdade, mas ele mostra aí os méritos dele, né? Eu tenho sido zeloso para com o Senhor, né? E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Então uma coisa que ele sente é solidão também. Eu fiquei só, né? Ele achou que não tinha mais ninguém. Quando ele fez aquele sacrifício lá, e mandou botar água, não sei o que, e Deus mandou fogo do céu, aquela coisa toda, e queimou o sacrifício, mostrou tudo. Aí ele disse: agora matem os profetas lá que vocês estão vendo que eles são tudo falsos. Fez tudo aquilo, foi uma coisa grandiosa, mas no final ele se sente só, ele se sente frustrado com aquilo, né? Ele não está bem, porque há uma perseguição e ele se sente sozinho, não teve ninguém que defendesse ele, tem ninguém para protegê-lo, né? E ele se sente numa situação de perigo, e ele achava que só ele estivesse passando por aquilo. E ele deixou de ver Deus como sendo aquele que certamente o cobriria de proteção, o livraria do mal, né? Ele não enxerga Deus dessa forma, ele deixou de ver, ele só viu a ameaça do inimigo e não viu que Deus poderia ser o seu protetor, aquele que livraria ele, né? E a gente sabe muito bem que a solidão é uma coisa muito ruim, e a gente tem alguns lugares até, estilos de vida que deixam as pessoas solitárias, e muitas vezes as pessoas se sentem muito mal, são infelizes e até chegam a situações de depressão e querem às vezes tirar a própria vida. Então, solidão não é coisa boa, e Deus não criou o homem para ser solitário, né? Não é esse o propósito de Deus. Não é bom que o homem esteja só, disse Deus em relação ao primeiro homem, né? E lá na frente a sabedoria vai dizendo que não é bom, é melhor serem dois do que um. Quando Jesus fez o comissionamento daqueles 70 discípulos, ele os comissionou de 2 em 2. Quando depois ele comissionou os 12, ele diz: vai de 2 em 2. Então, realmente a solidão não é desejada por Deus, não é esse o propósito de Deus. Sempre ele quer companhia, formou um povo, formou uma igreja, né, que é um conjunto de pessoas que trabalham juntas, que andam juntas, que vivem em comunidade, e isso é o plano de Deus, que o homem não viva em solidão. E é muito ruim quando a gente acerta coisas com um grupo e depois se vê sozinho, né? As pessoas desistem do projeto, começam alguma coisa junto com os outros e vai desistindo, vai saindo, vai se esvaindo, né? E a pessoa às vezes está sozinha ali naquele plano, naquele projeto. Vamos fazer uma vigília, né? Aí toda a igreja: eita, a igreja precisa fazer isso, vamos orar, vamos, né? Aí quando vai lá, parece 1, 2, né? Aí vamos participar dos cultos de oração, a igreja precisa orar, todo mundo sabe, precisa orar. Quando vai ver, aí começa 10, diminui para 8, 6, 5, às vezes fica o mínimo, né? Então a solidão é uma coisa que deixa a pessoa também frustrada, decepcionada, né? Muito ruim. Então ele certamente achava que tudo ia ser muito bom, porque realmente o poder de Deus se manifestou ali no meio diante dos profetas de Baal, né? E eles viram o poder de Deus agindo ali, e aí ele ficou a princípio talvez ele ficou animado, mas depois, quando viu que realmente não houve uma conversão geral das pessoas, isso foi muito, muito ruim, foi uma frustração, né, para ele. Então, muitas perdas, às vezes, acontecem quando a gente vai servir ao Senhor. Às vezes vai sozinho, às vezes vai com pouca gente, às vezes tem de abrir mão das coisas, e realmente precisa reconhecer que tem algumas trocas, né? Quando você vai servir ao Senhor, às vezes as coisas que você tinha, coisas materiais, alguns valores ou alguns objetivos, planos, isso precisa ser trocado, ser deixado, para que dê lugar, dê espaço para servir ao Senhor. E também é o seguinte: terminou tudo,
ele viu certamente que não tinha mais nada, acabou-se, não tinha mais ninguém, os profetas de Baal morreram e não viu mais nada para fazer e ficou sem ter o que fazer. Aí chegou a ameaça, pronto, teve que fugir. Acabou, se não tem mais o que fazer, já é muito ruim quando a pessoa não tem o que fazer. A ociosidade não é salutar e a gente precisa ter sempre uma ocupação. Por isso que Deus faz a pergunta: o que é que você faz aqui? A pergunta que Deus faz a ele é: que fazes aqui? Né? Que fazes aqui? Sempre a nossa vida é dinâmica, ela precisa de um dinamismo. A gente sempre está a fazer alguma coisa, sempre está andando, né? Andai na luz, né? Andando de modo digno do Evangelho, né? Fala da vida. Então, quando se fala de andar, de fazer, né? Que fazes aqui, mostra que realmente a nossa vida precisa ter esse dinamismo. A gente sempre está a fazer alguma coisa, nem que seja nada, como foi o caso aqui de Elias, né? E tem dois versículos em que Deus faz essa pergunta. O versículo 9, ele faz essa pergunta e Elias responde daquele jeito: eu tenho sido fiel e o povo, né, se abandonou o Senhor e ainda está indo me matar e eu estou só. Aí no versículo 13, Deus pergunta de novo. Ele diz: olha, eu tenho sido fiel, né? É o 14 então, né? Ele: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, né? Os filhos de Israel deixaram sua aliança e mataram os profetas, e eu fiquei só e ainda estão querendo tirar a minha vida. Essa é sempre a desculpa dele, ele sempre vai essa desculpa. E nenhuma das duas vezes ele responde a pergunta: o que é que você está fazendo aqui? Ele não disse. Olha aí que você vê que ele não está respondendo a pergunta de Deus. Deus fez a pergunta e ele não soube responder. O que é que você está fazendo? Ele honestamente deveria dizer: eu não estou fazendo nada, Senhor. O que o Senhor disse para eu fazer, eu fiz lá e ainda teria talvez mais coisa para fazer, né? Porque era restaurar a adoração correta na nação, e ele realmente estava falhando, fugiu com medo. Então, o que Deus, o que a gente está notando aí é que ele coloca algumas desculpas e não responde a Deus, ele foge de Deus na hora de responder. E parece que Deus não está muito satisfeito, fez duas vezes a pergunta, porque ele precisava reconhecer que ele precisava do Senhor e que ele estava realmente fugindo de Deus e estava perdendo a coragem, porque ele já foi um grande herói, né? Fez aquela coisa toda lá e de repente ficou acovardado com a ameaça de uma mulher. Mas Deus parece que não aceita bem essa ideia, que mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de sofrimento que ele tinha ali, né, aquela angústia, Deus teve a paciência, né? Esperou, falou com ele, deixou ele falar, mas mesmo assim, Deus não ficou satisfeito com as respostas. Ele diz: você ainda tem o que fazer. Você não pode se acomodar nessa situação. Isso aí é uma desculpa esfarrapada. Isso aqui não está. O que é que você está fazendo? A pergunta é essa. Não quer saber se você está sentindo isso ou aquilo. Ele ficou ouvindo. Está sentindo isso, está certo. O que é que você está fazendo? A gente precisa aprender a fazer alguma coisa nos momentos difíceis. Às vezes os momentos são difíceis, de tristeza, de angústia, que é o caso dele aí, uma certa depressão. Mas Deus não estava aceitando esse tipo de desculpa. Dizer assim: Senhor, eu vivo mal, eu vivo com isso, tenho aquilo, eu não posso fazer nada. Essa história parece que não foi aceita aqui por Deus, não. E aí ele vai dizer assim: você está enganado, né? Pode ser que você não esteja vendo. Aí a nação não se converteu completamente, você pode não estar vendo. Mas aí ele chega e diz no versículo 18:
conservei em Israel 7.000 que ainda se mantiveram, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Mas já tinha naquela época, né, o beijinho na imagem, né? E ele diz exatamente isso. Você pode não perceber. Então tem coisas que a gente não percebe e é na perfeição de Deus, nos seus propósitos, Ele preserva. Curiosamente, Ele está dizendo que eu conservei. Fui eu, não foi você, não é obra do homem, não é obra de um profeta. Eu faço isso. Eu conservei em Israel 7.000, na ideia da perfeição, o número perfeito de Deus, né? E mostrando que Ele define também, Ele escolhe, Ele determina, Ele chega, Ele é desse jeito e vai ser. Certo? E quando chega nessa perfeição, Ele age da maneira dele. O fato é que Elias não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo. E ele simplesmente não estava fazendo nada. Mas Deus diz o seguinte, no capítulo ainda no 19, versículo 15, né? Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então nós assim, para não estender muito mais, a gente vê como Elias não conseguia enxergar as coisas que Deus estava fazendo. Possivelmente ele exerceu uma influência sobre muitas pessoas que acabaram certamente sendo mais firmes e fiéis a Deus, e ele não percebia, e muitas vezes a gente não percebe os efeitos daquilo que é feito na obra do Senhor. Às vezes a gente não tem essa visão, mas às vezes a gente fica também frustrado com aquilo que a gente vê como resultado. A gente dá uma ideia de que aquilo que está sendo feito não está tendo, vamos dizer assim, êxito, né? Um resultado que a gente deseja em relação à obra do Senhor, e isso traz uma certa frustração, uma certa tristeza, e até a pessoa pode pensar em desistir, né? Em desistir mesmo. Várias vezes eu pensei, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Eu me fiz essa pergunta duas vezes, né? O que é que eu estou fazendo aqui se eu não estou vendo o resultado que eu achava que deveria aparecer? E aí eu perguntava isso para mim. E eu vejo aqui Deus fazendo essa pergunta: o que fazes aqui, Elias? Porque na verdade Deus tinha já um plano para ele. Ele diz: você não está fazendo nada aqui, você não faz nenhum sentido tudo isso que você está fazendo, vamos dizer, né? Que é nada aqui, só curtindo uma tristeza, uma depressão, né? Uma angústia, e isso não leva a nada. Então, meu amigo, você tem o que fazer, tem reis para você ungir. Eu sou o dono de tudo isso, não é só Israel. Ele iria ungir reis lá em Israel, e também no versículo anterior falava sobre a Síria, né? Ele iria ungir um rei lá na Síria. Então Deus não é um Deus só de Israel, e sim de todo o planeta. E ele tinha uma tarefa lá na Síria, tinha uma tarefa também em Israel, e por fim ele teria uma tarefa para preparar aquela pessoa que o iria substituir, ia ser o legado dele, né? Ser aquela pessoa que iria dar continuidade à tarefa dele como profeta. Então tem várias tarefas que Deus coloca para nós, e ele continua a fazer a pergunta, né? O que é que a gente está fazendo?
E uma coisa que me chama a atenção, pode ser que a maioria de nós aqui não vai conseguir preparar pessoas para ser rei sobre algum país, né? É bem provável que dificilmente a gente vai preparar pessoas aqui para algum rei, né? Ou então, de repente, alguns dos nossos filhos aqui, netos, serão governadores futuros, presidente, pode até ser. E você tem a tarefa de educar de uma forma correta para ele ser rei, né? Não necessariamente ungir, mas de preparação. Mas também tem uma coisa que você pode fazer, né? Que são as pessoas que provavelmente vão seguir depois de nós, né? Gerações futuras que estão sob nossa responsabilidade, a nossa tutela, né? Aquelas pessoas sobre quem nós temos algum tipo de influência ou responsabilidade de educar, de dar um bom testemunho, de ser um exemplo diante dessas crianças, desses adolescentes, jovens. Então, essas pessoas, nós temos essa missão de preparar para as futuras gerações, né? Para seguir adiante, né? Daqui a alguns anos, os mais velhos já não estarão mais aqui, mas as pessoas mais jovens, provavelmente, a probabilidade deles estarem é maior, né? De seguir em frente. E aí, o que é que vai estar na cabeça dessa juventude, dessas crianças, desses adolescentes? Vai estar o mau exemplo que eu dei, vai estar as palavras de engano que eu proferi, vai estar os erros que eu cometi, que foi escândalo para eles, ou vai ter algum exemplo positivo da minha parte que vai influenciar aquela criança, aquele adolescente para o bem, para fazer algo útil, decente, correto, honesto e correto diante do Senhor. Então são coisas que nós temos que fazer. Essa tarefa estava lá para Elias. Olha, você vai chegar ao fim da sua tarefa aqui e vai ter uma pessoa que vai seguir. Você tem uma responsabilidade sobre aqueles que estão próximos de você e que vão depois dar continuidade. Nossos filhos, nossos netos, as crianças que estão em nossa volta, as pessoas que estão em nossa volta, essas pessoas serão influenciadas. Como é que nós estamos fazendo? E Deus joga a tarefa para ele. Vai lá, volta, desfaz o que você fez. Você andou aí mais de sei lá quantos quilômetros ali, só até Berseba dava 150, 160, descer até Horebe ali, mais não sei quantos, né? Passou 40 dias andando. Volta, desfaz tudo que você fez e agora você tem tarefa para fazer, ainda não acabou, né? E a pergunta é essa. Eu às vezes fico me perguntando, e eu acho que seria muito bom que todos nós fizéssemos essa pergunta de vez em quando. O que é que eu faço aqui? O que é que estou fazendo? Estou fazendo alguma coisa boa, alguma coisa útil, alguma coisa que vai estar dentro do propósito de Deus para a minha vida? Será que eu estou fazendo isso? A pergunta, eu tenho de fazer isso. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que é Deus que vai lá na minha caverna e vai perguntar a mim. E eu queria que não chegasse a esse ponto. Eu prefiro me perguntar primeiro. Dizer, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? E se eu identificar que deixei para trás tarefas importantes, responsabilidades que eram minhas, diante de Deus, eu tenho que voltar e fazer. É melhor do que esperar Deus vir e me chamar a atenção. O que você está fazendo aí? Certamente isso vai acontecer, cedo ou tarde. Cedo ou tarde isso vai acontecer. E que a gente esteja preparado para esse momento, né? Ele dá um consolo, para a gente encerrar aqui, ele dá um consolo muito grande para Elias. Ele diz, a sua percepção está enganada, ela tem um equívoco, sabe por quê? Você não está só. Eu tenho 7.000, a quantidade perfeita, não preciso de todos, eu tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. Essas pessoas se conservaram fiéis ao Senhor. Você pode não ter percebido, mas eles estão lá. Eles estão lá, são fiéis, é o remanescente e eu tenho eles lá. Certo? Então você está enganado. Então
nem tudo é aquilo que aparenta. Você pode aparentar estar sozinho, mas não está. Eu estou aqui, ó. E você pode estar na caverna mais profunda, na mais dificuldade, na maior dificuldade que você tiver. A pergunta foi: o que fazes aqui? Deus já estava lá. Pergunta aqui. Deus não estava longe, diz: ei, o que é que você está fazendo aí? Ele diz: o que é que você está fazendo aqui? Ninguém foge da presença do Senhor, né? Então, no momento da angústia também, a gente tem que reagir. Não pode ficar alimentando e sucumbindo às dificuldades. A gente tem de reagir, fazer alguma coisa, né? E ele garantiu que ele não estava sozinho. Deus estava lá presente com ele e havia outros 7.000 que eram fiéis a Deus, né? Deus está no controle de todas as coisas. Isso a gente vive dizendo, né? A gente vive reconhecendo isso. Deus está no controle? Está. Tem lugar por aí que você olha, até loja diz assim: Deus no controle, Deus está no controle. É verdade, Deus está no controle. Isso nos dá garantia, nos dá segurança de que o desenrolar da história está sob a sua condução, né? E nada vai fugir daquilo que já está estabelecido da parte de Deus. E aqueles que estão em Cristo, né, não tem como ser retirados dele, né? Jesus disse que ninguém vai tirar alguém que esteja na minha mão, né? Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém consegue, com a velocidade que possa existir, retirar qualquer um da minha mão. Então, temos essa segurança. E o apóstolo João nos diz que o mundo passa, bem como a concupiscência, a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. São promessas que nos asseguram que mesmo nas adversidades, que sejam muito ruins, podem até ser muito ruins, mas momentos bons ou difíceis, isso não vai impedir de essas promessas serem cumpridas. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Essa eternidade é a nossa garantia dada por aquele que também é eterno. Então, essa segurança nos dá a tranquilidade de poder confiar no Senhor e de poder reagir também à pergunta: que fazes aqui? Né? Que Deus nos ajude a compreender a sua vontade em nossas vidas e não deixarmos que as coisas do passado interfiram naquilo que de fato nós precisamos fazer, né? Então, 2023, 2024, 2025 e os seguintes, que são contados pelo nosso calendário, sejam tempos em que nós vamos dar uma boa resposta a isso. Senhor, se eu estou parado, estou fazendo nada, se eu estou só fazendo autopiedade, né? Fazendo aquele choro que não vai justificar, é só uma explicação que eu posso dar a Deus, mas não vai justificar, e eu quero agir. O que é que tem que fazer? Qual é a missão? Qual é o propósito do Senhor para mim? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer aí, né? Para a gente seguir. E aí a resposta vai ficar mais tranquila para a gente. O que fazes aqui? Não, estou aqui no caminho, fazendo a obra do Senhor. E é assim que a gente deve fazer. Que seja um ano de muitas realizações na obra. Que a gente possa despertar, sair daquela mesmice, né? A mesmice que eu falo é da letargia, da preguiça, né? De não ficar, de ficar alheio às coisas do Senhor, né? Mas voltar para aquilo que Deus estabeleceu para nós. Deus nos abençoe, nos faça discernir sua vontade cada dia. Amém? Amado Deus, somos gratos pela sua bondade conosco. Agradecemos porque o Senhor tem mostrado sua graça por nós. Agradecemos pela sua palavra, pelos ensinos e exemplos dessas pessoas que viveram muitos tempo atrás e que seus acertos, seus erros podem nos ensinar muito. Que possamos aprender, discernir a tua palavra e assim aplicar em nossas próprias vidas as lições aprendidas. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar em pé para terminar esse momento.
Às vezes a gente fica assim, ansioso para dar feliz ano novo, como se fosse uma coisa mística, né? Aí eu tenho que passar o ano dando feliz ano novo. Feliz ano novo, você está ouvindo do Senhor, é estar na presença dEle, é estar adorando Ele, cantando da vontade dEle, o que Ele tem feito em nossas vidas. E louve ao Senhor. Te amo, Deus, pois sua graça nunca falha. Meu viver está seguro em tuas mãos. Desde quando eu acordo até o meu deitar, eu cantarei tua bondade, meu Deus. Tu és fiel a cada dia, em todo tempo tu és bom pra mim. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade, meu Deus. Com tua voz tu me guias pelo fogo, na escuridão tu jamais me abandonas. Tu és meu Pai amado e amigo tão leal. Eu vivo por tua bondade, meu Deus. Tu és fiel a cada dia, em todo tempo tu és bom pra mim. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade, meu Deus. Tu és fiel a cada dia, em todo tempo tu és bom pra mim. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade, meu Deus. Tua bondade me alcançou, meu Deus. Tua bondade me alcançou, meu Deus. Eu entrego a ti tudo que há em mim, vem me governar. Tua bondade me alcançou, meu Deus. Eu entrego a ti tudo que há em mim, vem me governar. Tua bondade me alcançou, meu Deus. Tu és fiel a cada dia, em todo tempo tu és bom pra mim. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade, meu Deus. Eu cantarei tua bondade, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Antes de falar com qualquer outra pessoa, tem o seu momento com o Senhor agora. Não fale com ninguém, porque é Ele quem pode lhe dar um 2023
sereis abençoados. Não é o meu marido, não são minhas filhas, não é o meu genro, é o Senhor. Então não adianta a gente ficar desejando feliz ano novo para os que estão ao nosso redor, se a gente não estiver em paz com o nosso Deus. Esse momento é com Ele. Depois você deseja feliz ano novo com